Dois fundos imobiliários para você comprar agora com um super desconto patrimonial e já sair recebendo dividendos robustos todos os meses. É isso que a gente vai ver nesse vídeo, então não se esquece. O último eu acho que é a grande oportunidade do momento. Então fica até o final do vídeo, não se esquece, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui o que tu está comprando nos fundos imobiliários. Bora pro vídeo! A gente começa falando que o BTG incluiu dois fundos imobiliários na sua carteira de FIIs. Nesse mês aqui, justamente salientando que a gente tem um desconto no valor patrimonial e que eles estão pagando super dividendos e por isso eles acabam de fazer parte dessa carteira recomendada, que é um sucesso histórico e por isso que chama tanto atenção quando algum fundo entra nessa carteira. A primeira questão é que no relatório de agosto, o BTG reforçou que com essa mudança da Selic, com essa Selic super elevada e tal, o mercado ainda está pressionado e as duas mudanças que aconteceram na carteira, as duas inclusões, foram justamente pensando em ativos que ainda estão descontados e que estão pagando um dividendo muito bom. Então foi isso que a gente tentou encontrar nesse mês aqui, nessa busca por oportunidades. E aí, os dois fundos que foram incluídos, o primeiro deles é o MCCI 11. O grande motivo apontado, ou os quatro principais motivos apontados pelo BTG, foram, primeiro, já ter um acúmulo de reservas aí de 63 centavos de previsibilidade de dividendos, né, para o primeiro semestre, e o guidance esperado para o segundo semestre é justamente algo entre 90 e R$ 1 de dividendos, né, isso por cota, o que dá um yield potencial de somado, né, primeiro e segundo semestre, somado de 13,4%. Lembrando que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, então esses 13,4%, apesar de a gente ter uma Selic a 15%, são algo extremamente elevado, levando em conta que o MCCI ele tem uma exposição a setores ultra defensivos, então isso é uma característica muito boa. O MCCI é um fundo de crédito, né, um fundo gerido lá pela Mauá Capital, e ele tem lá dentro vários CRIs, né, os famosos CRIs. E eles têm essa característica de ter a seleção deles lá super defensiva, ou seja, eles, vamos dizer assim, eles emprestam o dinheiro para posições defensivas. Ou seja, vou dar um exemplo. Isso aqui vai ser lá para uma construção de algum imóvel logístico que já tem um locatário com contrato longo. Então, isso deixa tudo mais amarrado e mais defensivo. É um exemplo. A política desse MCCI é bem defensiva nesse sentido. E aí o outro ponto que chama atenção é que hoje ele está com um desconto sobre o valor patrimonial na casa de 10%. E isso abre um espaço para o ganho de capital. Então, ou seja, a gente tem a possibilidade de ganho de cota na casa de 10% esperado aí, né? Hoje no setor aí de CRIs, esses descontos, uma hora se equivalem e fica deverá, né, se aqueles produtos que estão lá dentro do fundo, né, correrem tudo bem, uma hora isso vai se equilibrar e vai ficar o valor justo, né, vai ficar 1 para 1, então esse desconto deve se transformar em rentabilidade no bolso do cliente. Então, o primeiro fundo, MCCI, fundo de CRIs. O segundo fundo é um fundo de tijolo. E aí, para quem gosta de diversificação, esse cara aqui faz sentido, porque eu vejo que muitas carteiras estão super alocadas em fundos de CRI pela alta atratividade aí que são os famosos fundos de papel, né? Pela alta atratividade das rentabilidades mensais, do dividendo, e o pessoal esquece um pouco dos fundos de tijolo. Nesse caso aqui a gente tem um fundo de shopping centers que é gerido pela HSI e é o HSML11, o fundo de shoppings. Então esse fundo específico tem alguns motivos que são legais. Olha só, primeiro, a região dos shoppings é uma região madura, então região resiliente. É diferente de tu pegar um fundo de shopping que vai entrar numa nova região, ou se já tem eles em regiões consolidadas, e isso muda significativamente a estabilidade, a resiliência do fundo. Segunda questão é o desconto, que chama muita atenção, um desconto de 24% em relação ao valor patrimonial. Então aqui a gente tem uma oportunidade absurda de ganho de capital ao longo do tempo.
os imóveis, chega um momento que eles também vão se equivaler, o quanto vale pelo valor da cota. Então, a tendência é que quando a Selic cair, os juros futuros caírem, esse cara tenha esse equilíbrio, né? Ele vai provavelmente chegar próximo lá ao valor patrimonial. Então, a gente tem um desconto de 24%, é muita coisa. Além disso, a gente tem um dividend yield anualizado de 9,9%, praticamente 10% isento para um fundo de tijolo, também é muita coisa e se torna extremamente atrativo. Lembrando que a gente deve ter uma valorização da cota, além desse dividendo que tu recebe, é esperado uma valorização da cota. Por isso que o HSML 11 se torna também uma oportunidade. Além disso, a gente tem uma possibilidade grande, e por isso que o BTG incluiu isso no relatório, de uma venda parcial no shopping de Uberaba, lá em Minas Gerais. E isso cria uma possibilidade de uma geração de caixa, e a gente precisa lembrar que os fundos imobiliários, quando entra esse caixa, eles normalmente distribuem isso no formato de dividendo, e aí, vamos lá, o fundo está com desconto. Então vamos supor aqui que o patrimônio, aquele shopping, tenha valor de 100 milhões mas você está comprando algo com 76% do custo, ou seja, 24% de desconto. A hora que isso for vendido, isso vai receber integral. Então, o BTG enxerga uma oportunidade muito grande aí, e essa possibilidade de geração de renda mensal consistente e essa potencial valorização. Como bônus, ainda você tem a possibilidade de uma venda de parcial do shopping lá, e aí tem uma entrada robusta no caixa. Tudo isso faz o fundo HSML 11 ser a minha preferência, por eu gostar muito do setor de tijolo, especificamente, né, o tipo de fundos imobiliários mais físico. Então, isso me atrai bastante e essa segunda opção, para mim, faz muito, muito sentido. Então, a gente está com esses caras na tela, preço da cota aqui à disposição para vocês. O BTG sempre faz essas escolhas, né, pensando em diversificar. Então, obviamente, é importante entender que dentro da carteira do BTG já existem outros 8 fundos ao menos, e esses dois caras acabam se encaixando porque foram pensados. Talvez na tua carteira é sempre importante tu pensar na possibilidade de incluir eles, mas lembrando que tem que cuidar com a tua exposição. O que eu quero dizer com isso? Se tu já tem vários fundos de shopping, talvez esse cara não faça sentido. Se tu já tem uma carteira super exposta em fundos de papel, os CRIs, também talvez não faça sentido. Isso é importante entender, porque senão o pessoal sai vendo vídeos de várias dicas de carteiras, de oportunidades e tal, e acaba criando uma bagunça na própria carteira. Então, é importante levar isso em consideração, ver se esse tipo de produto faz sentido para o teu perfil e para a tua carteira. E, além disso, me conta lá nos comentários desses dois qual você acha mais promissor, se algum deles já está na sua carteira. O HSML 11 dos shoppings ou o MCCI 11 dos recebíveis imobiliários. Um abraço e até a próxima.